Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Grande parte dos problemas espirituais que nos assolam somente serão superados em definitivo pelo esforço constante na autoeducação e na prática permanente da orientação evangélica recebida de Jesus. É fato que todos nós, em diferentes graus, possuímos dificuldades espirituais. A absoluta maioria delas adquirida pela nossa dificuldade de viver o Evangelho de Jesus, o caminho, o único caminho que nós temos para educarmos o nosso espírito na perspectiva da transformação moral. Evidentemente que esse esforço de transformação requer a vivência do bem. Mas, para tanto, nós precisamos renunciar às tendências infelizes do passado, que estão fazendo parte da nossa história espiritual. A cada reencarnação, deveríamos ou devemos expurgar imperfeições no sentido de nos aperfeiçoarmos moralmente. Mas você pode estar perguntando qual o meio prático para empreender essa transformação moral? Podemos voltar lá ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo e observarmos a recomendação de Santo Agostinho, quando disse: fazei o que eu fazia enquanto vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma, de transformação. Então, Santo Agostinho tinha uma metodologia bem objetiva. Primeiro, que a sua conversa era com a própria consciência. E ele procurava rememorar tudo o que havia feito durante o dia. E este exame incluía, inclusive, o reconhecimento das faltas que ele pudesse ter cometido em relação aos deveres que lhes eram necessários. Mas também ele procurava refletir se alguém tinha alguma queixa dele, por qualquer que fosse a razão. E era a partir daí que ele, então, descortinava para si mesmo quem ele era. E via nessa análise o que precisava ser corrigido ou não, transformado ou não, reformado ou não.
Mas nós precisamos entender que transformação moral é uma moeda de duas faces. De um lado, nós temos as imperfeições morais, que conduzem o homem ao cometimento de faltas contra a lei de Deus e que podem resultar em desequilíbrios, alguns graves, muito graves, e que são causadores de grandes perturbações espirituais. Então, uma relação de causa e efeito, imperfeição moral, perturbação espiritual. Mas o outro lado da moeda, em situação oposta, nós temos o homem que tudo faz para vivenciar a lei de amor, trabalhando diuturnamente, permanentemente pela sua melhoria espiritual. E que quando está nesta circunstância, ele se vê envolvido por uma atmosfera psíquica que é mantenedora da sua harmonia espiritual. Ele está em paz consigo mesmo. Evidentemente que esse atraso na transformação moral que nos persegue a todos decorre do que eu chamo desvios inconsequentes, entre os quais se situam, primeiro, a desatenção do homem em relação ao seu progresso moral. É fato que todo investimento humano parece se dar no campo da materialidade. Todo esforço, os grandes desejos estão voltados para o campo da materialidade. Nós desejamos o progresso intelectual, o progresso financeiro, econômico, social. Queremos ser reconhecidos. Nos empenhamos em tudo aquilo que não vamos levar, que por ocasião da nossa desencarnação ficará. Porque levaremos mesmo os investimentos que fizermos na nossa transformação moral. O segundo desvio é que nós ainda não prestamos atenção nos chamados que as provas da vida nos impõem. As dificuldades pelas quais passamos, que são provas que devemos enfrentar, a maioria das quais seguramente foi perdida por nós no planejamento reencarnatório, antes do nosso regresso à carne. Outras simplesmente acontecem como um teste para verificar o nosso aprendizado no campo do amor. Mas o que acontece é que estas dificuldades enfrentadas por todos nós, na maioria das vezes, são catalogadas como azar, como praga, como resultado da inveja. Sempre uma causa externa, sem nunca nos apercebermos de examinar as causas internas. E o terceiro desvio, que é muito comum, é o da superexcitação do ego, que leva o ser humano a supervalorizar-se, a achar-se melhor que os outros. E muitos dizem, eu sou melhor e isso me basta. Temos, muitas vezes, necessidade
de nos valorizarmos e de sermos valorizados, mas em dimensões que são meramente materiais, passageiras. Um quarto desvio que é possível acontecer é a imposição das vontades, das ações, das opiniões e dos caprichos às pessoas mais próximas de nós. Isso é muito comum. As pessoas realizarem essa imposição da sua forma de ser sobre os outros, utilizando diversas estratégias, e a mais comum é a chantagem emocional. Enfim, podemos dizer que o homem age como se fosse um ente superior a todos os demais. Porque ainda não se deu conta, ainda não reconheceu a sua pequenez espiritual em que ele vive. E o que é pior, muitas vezes se compraz. Fica feliz e satisfeito naquele modo de vida que tem. Ele se sente superior porque possui mais bens materiais, porque ele tem mais intelectualidade, mais cultura, tem mais poder. E ele pauta a sua vida sempre em dois verbos, querer e precisar. Eu quero e eu preciso. E por isso ele luta indefinidamente. Mas você também pode perguntar: qual o sinal indicativo da necessidade da transformação moral? Para responder esta pergunta, nós devemos reparar, observar a importância da transformação moral na criatura humana. Quando é que ela surge? Quando a criatura percebe, constata que os prazeres da vida material já não lhe satisfazem. Tudo que a vida pode oferecer de material já não preenche a criatura, já não satisfaz, já não a deixa feliz. Sempre está faltando algo. E esse nós podemos considerar como o primeiro estágio da evolução espiritual, porque é uma tomada de consciência. Disse então que o espírito inicia a sua jornada para cima, para o alto, em direção ao supremo bem. Ele começa a se afastar daquela caminhada nitidamente horizontal e que é assinalada pelas ordenações da subsistência biológica, pela alimentação, pela reprodução, pelo controle do outro, pelo desenvolvimento das faculdades intelectuais, que é uma caminhada horizontal. Ele vai substituir esta caminhada horizontal por uma caminhada vertical de ascensão. Agora, existem premissas para o diagnóstico da necessidade de transformação moral. E, para tanto, nós podemos visitar o capítulo 23, intitulado Autoaprimoramento, da obra Rumo Certo, trazida a nós através do Espírito Emmanuel pela pena mediúnica de Chico Xavier. Em determinado momento, nesse capítulo 23, Autoaprimoramento, o Emmanuel diz que somos espíritos endividados perante as leis divinas, não padece dúvida. Acho que todos nós temos consciência disso. Urge, porém, saber como facear construtivamente as necessidades e os problemas do mundo íntimo.
Ou seja, como é que nós vamos administrar, como é que nós vamos compor construtivamente as nossas necessidades e problemas interiores com a vida externa que nos rodeia. E o Emmanuel diz: reconhecemos-nos falhos em nos referirmos aos valores da alma ante a vida superior. Todo mundo tem consciência disso, com absoluta certeza. Mas, diz o Emmanuel, abstenhamos-nos de chorar inutilmente no beco da autopiedade. Ao invés disso, trabalhemos na edificação do bem de todos. Um conselho primoroso, objetivo, prático. Em vez de ficar chorando, se lamentando, trabalhe. Trabalhe pelo bem do próximo. É fato que a importância da melhoria moral, com a sua consequente evolução espiritual, é percebida por todos nós. Todos sabem disso. Entretanto, entre o desejo de evoluir e a ação para evoluir, há grande distância. Porque, como diz o Emmanuel, o querer nem sempre se traduz como o fazer. E onde é que o Emmanuel diz isso? No capítulo 18 da obra Caminho, Verdade e Vida. Quando ele afirma: o trabalho de purificar não é tão simples como parece. Por isso que muita gente fica só no desejo. Será muito difícil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal às ideologias edificantes. É fácil fazer isso. Outra coisa, diz o Emmanuel, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Daí porque eu costumo dizer que é fácil entrar no Espiritismo. Difícil é o Espiritismo entrar em nós, em cada criatura. O Emmanuel, aí no capítulo 18 da obra Caminho, Verdade e Vida, ele aponta uma trilogia essencial nesse aspecto da elevação de si mesmo. Autodisciplina, compreensão fraternal e espírito de sacrifício. Autodisciplina diz respeito à vigilância permanente que nós devemos ter sobre nós mesmos, especialmente sobre os nossos pensamentos. A compreensão fraternal no reconhecimento do outro. E o espírito de sacrifício, porque na maioria das vezes, essa evolução espiritual depende exclusivamente desses sacrifícios. É preciso renunciar a muitas coisas para conseguir elevar-se espiritualmente. Mas a materialidade nos seduz de uma forma muito forte, muito intensa. E a gente acaba negando o sacrifício em favor de nós mesmos por conta dessa dificuldade. Mas nós precisamos também responder 3 indagações que estão lá no capítulo 28 da obra Rumo Certo. Rumo Certo é uma obra do Emmanuel e do Chico Xavier. E eles apontam, o Emmanuel aponta 3 indagações que a gente precisa fazer a si mesmo. Nos perguntarmos, por exemplo, como vencer nossos conflitos interiores?
Se eles já estão diagnosticados, e eu creio que a maioria já sabe disso, como vencer? Como significa modo de ação, é operacional, é como fazer. Que estratégias eu vou utilizar para resolver os meus conflitos interiores? Será que a solução está totalmente fora de mim ou dentro de mim? Segunda indagação: de que modo podemos eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Eu acho que essa foi uma forma elegante que o Emmanuel encontrou para falar do nosso egoísmo. E isso nos remete lá àquela questão da compreensão fraternal que o próprio Emmanuel falou. Aquela trilogia essencial. E a terceira indagação que devemos fazer é: de que modo esparzir a luz, distribuir, refletir, se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? E aí, quando eu estava compondo essa reflexão, eu me lembrei de uma música do Aguinaldo Timóteo, que diz: sombras nada mais a torturarem meu ser, sombras nada mais que me vão enlouquecer. Por que nós ainda insistimos muitas vezes ficar nas sombras quando poderemos estar na luz, ou poderíamos estar na luz? É fato que depois da vontade, a segunda exigência mais importante da transformação moral é o empenho, a dedicação. A vontade nos chama para fazer, mas é o empenho, a dedicação, a persistência, a perseverança que nos levará à concretude da transformação. A ação incessante de transformação moral é trabalho de todo dia, de toda hora, não há trégua. Nós temos que estar permanentemente vigilantes, para não tropeçarmos nem cairmos. Não por acaso Jesus recomendou: orai e vigiai, ou vigiai e orai. Agora, mesmo não sendo possível fugir das recaídas, é essencial, é fundamental, é importante não se deixar levar pelo excessivo sentimento de culpa. Muitas vezes as pessoas não progridem na sua transformação moral porque, numa queda, acham-se completamente derrotados, começam a dizer que isso não dá para ela, ela não foi feita para isso, é melhor deixar como está. É preciso sempre, sempre, sempre conservar uma atitude positiva de vigilância mental e de vigilância emocional. Isso é extremamente importante. Nós precisamos reconhecer que todos nós temos dificuldades em administrar as nossas imperfeições
as nossas más tendências, os nossos condicionamentos comportamentais. Nós temos dificuldade de fazer isso. Até porque vivemos circunstancialmente entre dois grupos, sempre. Os que aplaudem nosso esforço de mudança e os que criticam, desaprovando, duvidando desse esforço de mudança que nós queremos fazer. E isso faz uma grande diferença. Ainda na obra Rumo Certo, Emmanuel faz um aconselhamento interessante. Ele diz: Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples para que se lhe identifiquem os legítimos seguidores, ou seja, aqueles que seguem Jesus. Foi o que Jesus disse: conhecê-lo-eis pelos frutos. Como é que nós vamos reconhecer as pessoas que seguem os seus ensinamentos? Pelos frutos do seu trabalho, pela sua transformação. Mas aí nos cabe perguntar a nós mesmos: o que fazemos com o tesouro das horas? Nossas ações sempre beneficiam os semelhantes? Aceitamos-nos como somos? Agimos servindo para melhorar-nos sempre? Isso é algo que nós precisamos nos perguntar permanentemente. Porque esse processo de transformação é um processo em que estamos permanentemente indagando a nós mesmos. Diante das nossas próprias dificuldades, como vencê-las, como superá-las. As horas que nós temos disponíveis, utilizamos com o quê e para quê? Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos e dizemos, é sempre na perspectiva de melhorar a vida do próximo? Nós já nos entendemos como somos e nos aceitamos? Isso não significa dizer derrotismo ou acomodação. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não. Aceitar-se não é isso. Aceitar-se é ver a sua parte de sombra e esforçar-se para transformá-la em luz. Agora, o nosso agir na vida familiar, no mundo do trabalho, na vida social, na casa espírita, ela sempre está na perspectiva do serviço. Nós puxamos uma cadeira para alguém sentar por obrigação ou por amor? Você pode até dizer: não, é uma obrigação de ser educado. Mas se for por amor, a obrigação já está cumprida. E lá no capítulo 23 da obra Rumo Certo, o Emmanuel faz uma observação muito interessante a respeito disso. Ele diz: em tudo o que sentimos, pensamos, falamos ou fizemos ou fazemos, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que se as árvores são valorizadas pelos próprios frutos, cada árvore recebe e receberá invariavelmente atenção e auxílio do pomicultor, conforme os frutos que venha a produzir. Olha que interessante. Tudo que a gente sente, pensa, fala, faz, tem que ser um ato de doação, um ato de amor espontâneo. E a gente vai sempre doar o que a gente tem de melhor. E aí ele faz uma comparação com a árvore. Ele diz que se a árvore é valorizada pelo fruto que ela produz, nós também assim o seremos pelo pomicultor. Quem é o nosso pomicultor? Jesus.
Nós receberemos a atenção, o auxílio, a colaboração de Jesus, da espiritualidade superior, de acordo com os frutos que nós venhamos a produzir. Claro, estimamos que esses frutos sejam sempre bons. Agora, é preciso reconhecer que é quase impossível melhorar-se moralmente sem sacrifícios ou renúncias. Sem dúvida. A melhoria, o progresso moral, a transformação moral exige sacrifício e renúncia. Que nós podemos considerar os sacrifícios e as renúncias como experiências educativas que favorecem a nossa capacidade de discernir entre o bem e o mal, o desenvolvimento dessa capacidade. É dessa forma que o espírito aprende a fazer escolhas mais sensatas, mais justas, mais corretas. O espírito conquista amizades preciosas que lhe auxiliam no propósito da mudança. O espírito entende, finalmente, que não é possível evoluir sem a sincera manifestação do amor ao semelhante. Isso é um aprendizado do espírito. E claro que à medida que a gente vai sempre trabalhando e fazendo dessa forma, isso vai se consolidando espiritualmente em nós. Mas você poderia perguntar ainda, quais as práticas que favorecem a transformação moral? Existe algum roteiro que a gente pode seguir? A doutrina dos espíritos, tanto no nosso evangelho quanto no livro dos espíritos, ela nos ensina algumas lições, algumas práticas que favorecem essa transformação moral. A primeira, e mais importante, basilar, é o conhecimento de si mesmo. Sim, porque se nós não nos conhecemos, como é que nós vamos identificar as nossas dificuldades? Se a gente for lá nas questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber um diálogo que existe entre Kardec e Santo Agostinho no que se refere a essa questão do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Uma pergunta importante e objetiva. Melhorar na vida e resistir ao arrastamento. E a resposta de Santo Agostinho: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Daquele jeitinho que Santo Agostinho fazia quando terminava o dia dele. Passava em revista tudo o que havia feito, se não tinha deixado a desejar com ninguém, se ninguém tinha nada para falar de mal dele, se ele tinha cumprido com todos os seus deveres e obrigações. E assim ele ia cada vez mais conhecendo a si mesmo. Na questão 919A, Kardec pergunta: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, do conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Kardec está dizendo: olha, que pese todo mundo saber que precisa se conhecer, mas isso continua sendo uma grande dificuldade. E aí vem a resposta de Santo Agostinho, que nós tínhamos falado anteriormente, e que a gente retoma. Santo Agostinho diz: fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. O final da frase é importantíssimo para a compreensão desta nossa reflexão. Santo Agostinho dá o método
dá a estratégia, mas ele assinala. Foi assim a consequência, o resultado de todo o esforço dele. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Olha que interessante. Uma segunda prática que nós podemos fazer: escolher sempre o caminho reto. Qual é o significado desse caminho reto? Estar sempre alinhado ao Evangelho. Sempre. Observemos que lá na questão 918 de O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores disseram: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Olha que interessante. Escolher o caminho reto é exatamente adequar a vida às leis de Deus. Não tem como ser diferente. E quem assim age começa, inclusive, a denotar sua preocupação para com a vida espiritual, sem dúvida. Porque as coisas da vida material todas ficarão. Seguirão conosco as coisas da vida espiritual. A terceira prática que nós podemos colocar em execução é de esforçar-se em combater as más inclinações e os maus hábitos. Todos nós temos más inclinações e maus hábitos, sem dúvida. E o Emmanuel, no capítulo 169 da obra Vinha de Luz, ele faz uma chamada de atenção interessante. Ele diz: todos os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser muito bem extirpados pelos seus portadores, que desde a terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual. Então Emmanuel está pedindo para a gente começar exatamente pelos menores, que acabam sendo os mais perigosos. Por quê? Porque a gente acaba passando por cima deles. Ah, não, isso é uma bobagem. Eu resolvo isso depois. Eu tenho coisas mais importantes e graves a corrigir em mim mesmo. Não, vai pelos pequenos hábitos, pelos pequenos maus hábitos, que aparentemente inexpressivos podem nos enganar. A quarta estratégia é de empenhar-se no cultivo dos laços de amizade e simpatia, daquele jeitinho que Kardec afirmou lá no item 8 do capítulo 14 do nosso Evangelho. Nós temos que progredir na construção desses laços fraternos com as pessoas. Amar a todos indistintamente. Mas normalmente nós temos um grande esforço voltado para o amor aos familiares. Mas o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, não merece um amor igual? E principalmente aquelas pessoas com dificuldades, que causam inclusive problemas para nós, elas não merecem o nosso amor? Eu creio que sim, porque eu agora estou me recordando de uma frase belíssima de Madre Teresa de Calcutá. Certa vez Madre Teresa disse: os bons merecem o nosso amor, os maus precisam dele. Olha que interessante. Os bons merecem o nosso amor, os maus precisam dele.
Uma outra estratégia é o fortalecimento espiritual por meio da oração. E aí eu recomendo você fazer uma leitura do item 11 do capítulo 27 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A oração é o meio de comunicação direta com Deus. Nós podemos utilizar o nosso Wi-Fi, cuja senha é amor. Todas as vezes que estamos em estado de oração, estamos nos fortalecendo espiritualmente. Nós precisamos falar com Deus a todo instante, a toda hora. Nós não podemos perder este vínculo. É extremamente importante isso. Uma outra estratégia é a de trabalhar incessantemente na seara do bem. Incessantemente na seara do bem. E aí a nossa querida Meimei nos faz um aconselhamento primoroso, que está lá na obra mediúnica Pai Nosso, mais especificamente na página 90. Meimei diz: é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Olha que maravilha. Sim, porque se você está trabalhando, que não é apenas o teu trabalho profissional, exclusivamente lá, que é o meio de sustentação da tua subsistência, mas outros tipos de tarefa, a gente esquece os pensamentos que querem nos perturbar. A gente não tem tempo. Por quê? Porque a gente está pensando na tarefa, a gente está ligado na tarefa, na atividade que está fazendo. Há um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do diabo. A mente vazia gera mãos vazias de trabalho, de fazer as coisas em favor do próximo. Mas a Meimei diz mais. Ela fala: ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia. Nós falamos até há pouco essa questão da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Qualquer que seja este trabalho, é uma instituição divina. Por ele nós nos tornamos respeitados. Com ele nós somos devidamente reconhecidos a Deus pela oportunidade. O trabalho que prestamos às pessoas, seja de natureza profissional ou não, é uma retribuição nossa para com a humanidade da bondade divina. Conclusivamente, nós podemos repetir os espíritos superiores no item 5 do capítulo 20 do nosso Evangelho, quando esses espíritos